Isso, Salmo 45, verso 1. Agora esquece o Brasil, o jogo do Brasil, né? Agora já foi, acabou, não tem mais esse negócio, aquela coisa, né, que parece que instiga tanto, né, o brasileiro. E eu sei, a gente gosta, né? Eu estava falando pro pessoal de manhã, é passageiro, tudo passa, é momentâneo. O que fica, o que permanece mesmo de verdade é a palavra de Deus, é as coisas de Deus, são as coisas eternas, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus, Salmo de capítulo 45, verso 1, em nome de Jesus. Isso, quem achou aí, diga amém. Acharam? Está ali na tela também, você pode acompanhar ali, ó. O meu coração ferve com palavras o quê? Palavras boas, falo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então eu tenho batido nessa tecla aqui, que Deus deu para nós, irmãos, um instrumento para a gente poder escrever para a nossa vida uma história nova. Você não precisa aceitar o que disseram de você, você não precisa aceitar o que falaram a teu respeito. O que você precisa para escrever uma história nova, Deus te deu, que foi a tua língua. Eu tenho falado aqui que é uma regra no mundo espiritual que ninguém pode mudar. O que você quer viver daqui a um tempo, você tem poder de começar a escrever hoje. Como, pastor? Com essa língua que Deus te deu, que a Bíblia diz que ela é a pena de um destro escritor. O que era a pena antigamente? Era o instrumento de escrita. Eu não tenho aqui, mas era equivalente a uma caneta, que você está aí, ó, escrevendo aí. Você que gosta de escrever, de marcar, era isso que se usava antigamente para escrever. Era a pena. E Deus está dizendo que a nossa língua era a pena de um destro escritor. E eu falo para você como isso tem poder, irmão. Sexta-feira nós estamos tendo aqui, por exemplo, o curso Fé. E sexta-feira agora passada, nós tivemos aí a lição, se eu não me engano, foi a lição de número 9, né? A respeito do curso Fé. E lá nessa lição de número 9, o missionário R.R. Soares, ele foi muito feliz na explicação que ele dá, porque ele fala a respeito do poder das palavras. Meu irmão, você não sabe o poder que tem as suas palavras. E ele fala um negócio que eu até brinquei com o pessoal aqui sexta-feira. Eu falei, irmão, será que o missionário está exagerando nessa explicação? Porque ele fala assim, ó, lá no estudo, nada é tão importante na vida espiritual quanto as nossas palavras. E ele falou assim, ó, hoje, acredite você ou não, consciente ou não, ele diz, você está vivendo o que você declarou lá atrás, o que você vinha falando, o que você vem falando, profetizando, declarando, você está vivendo hoje. E daqui a um tempo você vai estar vivendo aquilo que você vem declarando agora. Então toma muito cuidado com o que você tem dito. E eu digo ainda mais, vamos acrescentar, a gente que é cristão, consciente disso, do poder que tem o que a gente fala, a gente deveria orar mais. Nós deveríamos ter um tempo maior de oração. Porque se o que eu falo tem poder, imagina, meu irmão, se eu começar a usar esse instrumento que Deus me deu para passar mais tempo na presença de Deus, escrevendo mais. A oração é uma coisa necessária. Eu tenho pegado um pé da igreja, porque nós somos a geração de cristãos que menos ora. Eu estava, segunda-feira eu estava em Leme, né? Nós estávamos fazendo um culto lá com o pastor Marcos, que culto tremendo, ele nos convidou para dar uma palavra lá, e eu estava falando isso com a igreja lá. Por exemplo, hoje não se tem mais o chamado círculo de oração. Quem é da época que a igreja tinha círculo de oração? Lembra como que era? Irmão, tinha oração praticamente todo dia na igreja. E eu estava comentando com o pastor lá e com a igreja, falei, nós precisamos voltar a orar. Hoje o povo de Deus passa 5 minutinhos de oração, parece que não tem mais nada para falar. E é um erro nosso. Por quê? Porque, meu irmão, a página em branco Deus está nos dando. A caneta está aqui, ó. Só falta fazer o quê? Escrever. Então nós precisamos disso. Esse mês que passou, né? Junho, eu fiz um propósito aqui com você, 21 dias, todo dia 10 horas da noite, a gente estava em oração das 10 às 11 aqui. Irmão, como foi bom para mim, como foi bom para a igreja, orando todo dia 1 hora ali, colocando diante de Deus, apresentando diante de Deus, e nós precisamos voltar a fazer isso. Amém, Jesus? Você precisa começar a escrever a tua história nova através da sua boca, da sua língua. Deus te deu instrumentos, você não depende de ninguém, só da sua língua e você, da sua vontade, do seu esforço de orar, de buscar em Deus, para que Ele te dê uma nova história. O maior exemplo que nós vimos disso aqui, você deve lembrar, foi o nome dele é Jabes.
foi um homem na Bíblia que muitos nunca tinham nem ouvido falar, que nasceu já com um decreto. Qual era o decreto de Jabes? A mãe dele falou assim: olha, você nasceu para causar dor, você nasceu para causar sofrimento. Quem lembra de Jabes? Nós falamos aqui, alguém lembra? Foi o domingo retrasado, se eu não me engano. Quando ele nasceu, a mãe dele já colocou nele esse nome, já deu para ele esse decreto. Mas qual foi a diferença na vida de Jabes? Que ele não aceitou. O que ele faz para mudar aquilo? A primeira coisa que ele faz é começar a orar. A Bíblia fala que ele invoca o Deus de Israel e ele começa a orar: Senhor, me abençoe muitíssimo, Senhor, amplifica os meus termos, Senhor, que a tua mão seja comigo, faça com que do mal não seja aflito. Está escrito assim: e o Senhor concedeu o que ele havia pedido. Olha para o pastor, você está orando para Deus aquilo que você deseja, que você quer que mude? Você tem levado em oração aquilo que você quer, uma mudança? Porque não basta desejar a mudança se não levar ela até Deus e começar a escrever lá: Deus é assim, assim, assim. Porque qual é a regra espiritual? Eu não vou viver aqui nesse mundo material o que primeiro não for escrito lá no mundo espiritual. Tem que ser lá primeiro. O espiritual governa o natural, o espiritual governa o material. Quem está entendendo, diga amém. No momento que a tua história foi escrita lá por orações, por isso que Jesus sempre, mesmo já no Novo Testamento, Jesus sempre falava de orar. Lá em Lucas 18, orar sempre, sem jamais desfalecer. Lá no Evangelho, Jesus também falava sobre a necessidade de importunar espiritualmente falando, em oração. Que é o que? Você está ali clamando, batendo na porta. Se você não escrever lá, você nunca vai viver aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então você e eu, nós precisamos orar, irmão. Nós precisamos tirar mais tempo para escrever uma nova história. A história de Jabes é mudada, tanto que a Bíblia fala assim, ó: e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Diga glória a Deus. Como, pastor? Mas foi só ele, pastor. Hoje não acontece mais isso. Será que não acontece mais, irmão? Ô meu irmão, Deus ainda muda histórias hoje, pela oração, por alguém que realmente decide mudar e buscar algo novo de Deus. Pode ter certeza que Deus muda, Deus transforma. Enfim, falamos tudo isso, mas o principal que eu chamei a sua atenção aqui é que quando você quer uma história nova, você não pode ter medo de crescer. Por quê? Não existe histórias novas aonde há comodismo. Não existe nova história onde há conformismo. Gente acomodada, conformada, nunca vai viver algo novo. Falamos aqui sobre isso, por quê? Porque lá em Gênesis 12, a Bíblia diz que quando Deus vai chamar Abraão, Deus fala para ele assim, ó: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, aí eu vou fazer de você grande. Eu vou engrandecer teu nome e vou fazer de você uma bênção para muita gente. Só que se ele quisesse essa bênção, o que ele tem que fazer, pastor? Ele teria que sair da zona de conforto. Ele teria que sair daquilo que já estava fácil para ele. O que significa sua terra, sua parentela e a casa do seu pai? Olha para o pastor, é tudo aquilo que você já ficou fácil para você, que já está confortável para você, porque não tem outro jeito de crescer. A pessoa que quer crescer espiritualmente, o que ela tem que fazer? Não tem outro jeito, a receita é simples. Se ela ainda não é batizada, o que ela tem que fazer se ela quer crescer? Ela tem que aprender, buscar como é que ela faz para quê? Se batizar. Aquele que é batizado já nas águas, se ele quer crescer espiritualmente, o que ele tem que fazer? Buscar qual que é o próximo passo? O batismo com o Espírito Santo. Aquele que já é batizado com o Espírito Santo, ele pode crescer também, sim ou não? Pode, ele pode começar a ser usado por Deus em alguns dons, ser usado por Deus na obra. Irmão, sempre vai ter oportunidade para crescer. E nós não temos escolha, nós somos chamados para crescer. Eu mostrei para você aqui no último domingo, que lá em Mateus 25, quando Deus vem trazendo o exemplo daquela parábola dos talentos, ele fala assim, olha, veio lá o Senhor, distribuiu os talentos, né? Para um deu 5, para um deu 2, para outro deu 1. E deu bastante tempo para eles. Os 2 primeiros foram correr atrás, granjearam, lutaram. Granjear é conseguir por meio de esforço, lembra? Granjear significa isso,
granjearam, a Bíblia fala, conseguiram por meio de esforço. O que tinha 5 fez virar 10, cresceu, aumentou, multiplicou. O que tinha 2 fez virar 4, e o que tinha 1, o que ele fez? Quem lembra? Enterrou. Olha o que ele pensou: o importante é eu não perder. Sim ou não? Foi o que ele pensou. O importante é eu não diminuir, eu vou conservar isso aqui. É pouco, porque o dele era o menor, né? A menor quantidade, melhor dizendo, um talento só. Mas ele falou: eu não perdendo já está bom. Guardou, segurou, escondeu e ficou lá. O dia que o Senhor veio para acertar as contas, o que tinha 5 chegou e falou: Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5, agora eu tenho quantos? Quantos? 10. O que tinha 2 chegou e falou: Senhor, o Senhor me deu 2, eu me esforcei, granjei, agora eu tenho quantos? Quantos? 4. Todos eles dobraram. E o que tinha 1, ele chega e fala assim: Senhor, o Senhor me deu 1 só, mas Deus, eu sei que o meu era pouco, mas eu fui fiel nesse 1, está aqui de volta, o mesmo 1 que o Senhor me deu. O Senhor aceitou? Não. O Senhor olha para ele e fala assim: ó, servo mau e negligente. Por quê, pastor? Porque o que Deus nos dá sempre é para crescer. Eu falei para você que fidelidade para Deus é isso. Quando vem aqueles que crescem, que multiplicam, que aumentam os talentos, Deus diz para eles: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste o quê? Fiel. Então olha para você, como eu olho para mim. Se examine hoje, olhe para a sua vida. Qual é a sua área que ainda está pouco que você está fazendo para Deus? Veja, tem gente que ao invés de aumentar, de melhorar, está fazendo o quê? Diminuindo. Não, veja onde você pode crescer. Sempre dá para crescer. Porque se você parar de crescer, se você se acomodar, você vai cair. Imagina, eu estava falando de manhã, imagina eu como pastor, eu acho que o pouco que eu estou fazendo já está bom, e eu chego aqui e falo: não precisa esse negócio de ficar orando, jejuando, pedindo a Deus palavra, me consagrando. Eu chego aqui e subo aqui, um exemplo, não preciso orar nada, não preciso me consagrar nada, eu vim aqui, aí eu pego a Bíblia aqui, qualquer lugar que eu abrir aqui eu consigo pregar, e de fato talvez eu conseguiria, mas aí, meu irmão, eu já saí da dependência de Deus, eu já me acomodei. Não, esse negócio de ficar orando, eu já teve pessoas que já brigaram comigo por causa desse negócio de jejum e oração. Falei aqui de manhã, pastor, uma vez, irmão, vamos almoçar? Não, pastor, estou na benção, fica em paz. Aí no outro dia, vamos comer? Não, irmão, estou na benção. Irmão, para que tanto jejum? Mas que negócio é esse? Não precisa ficar jejuando tanto assim, não. Tenho vontade de falar para ele: cuida da sua vida. Eu sei o quanto eu preciso. Está entendendo, sim ou não? Eu sei o quanto eu necessito. Aí vai passando-se um tempo, as pessoas vão se acomodando na fé. Não, eu não posso me acomodar, ao contrário, Deus chamou você e eu para a gente poder crescer, e eu sei que o que eu estou fazendo ainda pode melhorar, ainda pode crescer. Quem está entendendo, diga amém. É daí que vai vir a nova história que Deus tem para você, irmão. Você examina hoje e fala: Deus, eu preciso melhorar, não posso estar conformado com o que eu estou fazendo não, Jesus, eu preciso crescer mais na fé, eu preciso crescer mais e crescer mais na comunhão. E aí, meu irmão, o crescimento vai vir, porque onde tem Deus, Deus acrescenta. Só toma cuidado com esse negócio de garantia, de comodismo, porque até o que você acha que está garantido, você pode perder. A Bíblia fala que aquele que tinha 1 só, ele achou que aquilo ali já estava garantido. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele: tira dele do que tem 1 e dá para o que tem quantos? Dá para o que tem 10. Cuidado com esse negócio. Não, eu tenho 1, já estou garantido. Não, eu tenho que continuar lutando. Quando alguém perguntar para você: por que você está tanto indo na igreja? Por que você vai quarta, sexta, domingo? Você tem que falar: porque eu não estou garantido, eu tenho que continuar buscando. Amém, Jesus? Existe alguma garantia, sim ou não? Porque eu sou pastor, eu já estou garantido? Não, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar clamando, igual você, às vezes até mais. Quem concorda, diga amém. Pergunta para o irmão do seu lado: você já está garantido? Pergunta para ele. Hã? Não tem, meu irmão. O dia que você achar: não, pastor, não preciso mais, não, já estou garantido, aí você começou a perder. Entendeu? Então continue buscando, continue crescendo e não tenha medo de crescer. E aí eu vou entrar na mensagem de hoje. Vamos lá correndo agora para Gênesis 26. Eu falei bastante, mas eu fiz um resumão aqui do mês inteiro praticamente, né? Mês inteiro que nós tivemos aqui de junho. Vamos lá, Gênesis 26, que agora
hoje termina, né? A última mensagem dessa série aí da nova história. Gênesis capítulo 26. Vamos começar já lá no versículo, deixa eu ver, versículo 19. Pronto. Gênesis 26, 19. Meu irmão, minha irmã, não é porque eu e você nós temos a bênção de Deus que tudo vai ser fácil. Ao contrário, quando você começa a ter resultado, quando as coisas começam a ser uma bênção, o inimigo vai se levantar. Eu quero te ensinar aqui hoje que você não tem que se preocupar com isso, ao contrário, você tem que ser perseverante. Amém, Jesus? Sempre vai ter espaço para quem é perseverante. Sempre Deus vai preparar um lugar para quem não desiste. Então não sei o que você está passando hoje, mas presta atenção nessa mensagem que Deus vai falar com você. Diz assim, Gênesis 26, versículo 16. Quem achou, diga amém. Aliás, 16 não, né? 19. Gênesis 26, 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço do quê? De águas vivas. Olha para o pastor, de quem está falando aqui? Está falando de Isaque. Isaque era um homem muito abençoado, irmão. Isaque era filho de quem mesmo? Quem lembra? Isaque era filho de quem? Se adivinhar, eu te dou um doce. Isaque era filho de quem? Só escutei o Lindomar falar. Isaque era filho de quem? Misericórdia, irmão. Misericórdia, não faz isso com seu pastor, não. Não, eu vou ter que pregar mais aqui. Estou pregando pouco então, De quem que Isaque era filho? Abraão, pelo amor de Deus. Amém. O único, né? Aquele que era o filho da promessa. Claro que ele teve outro, né? Teve o Ismael, mas não era da vontade de Deus. Então presta atenção, o Isaque já vinha abençoado, porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão também agora tinha alcançado a vida de Isaque. Isaque era tão abençoado, pra você ter ideia, que chegou um tempo difícil na vida dele. Ele falou assim, vou descer para o Egito. Deus falou, não desce não, fica e planta nessa terra. E ele obedeceu. Irmão, ele era tão abençoado que a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele plantou, e de cada uma semente que ele plantava, Deus dava 100 em frutos. Diga glória a Deus. Deus multiplicou por 100 a vida de Isaque. Então era um homem muito abençoado. Mas por isso que eu estou falando para você, não é porque você é abençoado, você tem a bênção de Deus, você é de Deus, você não vai passar por certas lutas, não. Você quer ver? Vamos começar daqui. Diz que eles cavaram um poço e achou ali um poço de águas vivas. Isso aqui era uma bênção, irmão. Era igual ganhar na loteria. Você cavar o poço e dar água, você podia plantar, agora você podia morar ali, que enquanto não tivesse água você não podia nada. E o primeiro que ele cava, fala comigo, deu certo. Mas fala comigo, boa noite. Você está triste ainda porque o Brasil perdeu? Já foi. Amém? Esquece lá o Brasil agora. Fala comigo, deu certo. Fala de primeira. Pois é. Quem está com Deus vai dar certo. Só que não é porque deu certo que não vai ter dificuldade. Como assim, pastor? Veja lá. Você tem Deus do seu lado, mas você tem um inimigo contra você. 20. Diz assim, e os pastores de Gerar porfiaram. O que é porfiaram? Discutiram, brigaram, arrumaram confusão com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é de quem? É nossa. Primeira lição, olha para o pastor, ninguém briga por poço que não dá água. Irmão, tem alguma coisa fazendo barulho aí? Tem não? É lá fora, né? É lá fora. Olha para o pastor aqui, ninguém briga por poço que não dá água. Se não estiver dando água, não tem problema, não vai incomodar ninguém. O que significa isso, pastor? Se você estiver fazendo a vontade do diabo, se você estiver no pecado, se você não quiser nem saber, o inimigo não vai se incomodar com você. Mas meu irmão, na hora que o poço começa a dar água, aparece um monte de dono. Sim ou não? Quando você está lutando sozinho ali, está difícil, não vem resultado, o diabo não vai se levantar. Mas a hora que você começa a ter resultado, a hora que você começa a vencer, o inimigo começa a se levantar.
Então não se preocupe se a coisa começa a dar certo e começa a contenda, começa a briga. Por quê? Olha o que diz ali: e porfiaram os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Que nome que é esse, pastor? Nenhum nome na Bíblia é por acaso. Ezeque significa contenda. Marca aí na sua Bíblia. Tem Bíblia que já até vem marcado. Ezeque significa contenda. Diz ali: porque contenderam com ele. Então presta atenção. Quando as coisas começam a dar certo, quando Deus começa a abençoar, o que o diabo levanta? Fala: contenda. Não é? Mas pura verdade. Para que o diabo levanta a contenda? Presta atenção que eu vou falar para você do jeitinho que Deus falou comigo, tá? Presta atenção. Primeira coisa, para que o diabo levanta a contenda? Para tirar você do foco. Está ouvindo, sim ou não? Toda contenda é para tirar você do foco. Vamos dizer que está dando certo, porque de primeira ele acertou o poço, sim ou não? Deu certo, já saiu água. O diabo falou: tem que tirar ele do foco. Vamos levantar uma contenda, briga, confusão. E meu irmão, às vezes a gente está tão desligado de Deus que a gente não percebe isso. A gente entra na contenda. Minha irmãzinha, não entre na contenda. Meu irmãozinho, não entra na contenda. Permaneça olhando para o seu foco. O que ele queria? Ele queria água. E o diabo queria o quê? Contenda. Só que nós temos que aprender uma coisa que nós aprendemos lá atrás com os nossos avós, com os nossos pais, que também está na Bíblia, só está de um jeito diferente, mas é uma coisa muito verdadeira. Vamos lá, eu começo, você termina. Fala: quando um não quer. Não, eu começo, você termina. Amém? Quando um não quer. De novo, quando um não quer. Quem já sabia disso? Levanta a mão. Já conhecia. Quem já conhecia esse ditado? Pratica, irmão. Pratica que dá certo. Não entra na pilha, não. Não entra na provocação, não. Eu sei que é difícil. Eu não estou pregando aqui para você falando que é fácil, que eu sou ser humano igual a você. Mas não entra, não. Porque o diabo só está querendo tirar o seu foco. Porque está dando certo, Deus está abençoando. É aquele trabalho que você entra, a coisa está indo, está dando certo, de repente começa o que lá? Uma contenda. Aí você já começa a desanimar. Ah, não quero sair daqui, vou largar a mão disso. Por quê? É para te desanimar. São duas coisas que a contenda faz. Eu falei de manhã aqui. Primeiro, é desanimar você do que você está fazendo, e também fazer você perder o foco. Da onde que eu tirei isso? Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Eles vão colocar ali, não vou nem pedir para você abrir, para a gente não sair daqui e ganhar tempo. Põe rapidinho para mim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Põe para mim ali. Foi rápido, olha lá. E diziam, põe na linguagem de hoje, pronto. Você consegue enxergar daí? Quem consegue fala amém. Quem não consegue fala misericórdia. Vamos aumentar essa tela um dia aqui. Vamos lá. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. Olha qual era a recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. É bênção, não é, irmão? Misericórdia. Só o último ali de não ter que pagar nenhum imposto já valeria lutar com os gigantes, sim ou não? Já seria uma bênção. Mas de quem está falando isso? Exatamente o que eu acabei de falar. Isso aqui era a recompensa de quem vencesse Golias. Quem lembra da história de Golias? Quem está falando isso aqui é Davi. Ou melhor, quem está ouvindo isso aqui é Davi. Davi chega para levar pão, queijo e trigo lá para os irmãos que estavam na guerra, e ele escuta falar isso. Continua, olha o que o Davi vai fazer. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu? Pagão, né? Quer dizer, incrédulo, né? Para desafiar o exército do Deus vivo. 27. Aí lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Você vê, o Davi estava
focado no quê? Fala comigo, na recompensa, no prêmio, né? Ele tinha ouvido falar, aí ele pede para falar de novo. Fala para mim de novo, o que vai ganhar? O que vai receber? É isso, isso e isso. Vai ficar rico, vai ganhar um grande prêmio em dinheiro, vai casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar imposto. Então o foco dele é esse. O que acontece? No momento que ele está perguntando, querendo saber do que ele ia ganhar, onde ele podia chegar, olha o versículo 28, olha o que vai acontecer. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu o quê? Seu o quê? Convencido. Você veio aqui só para ver o quê? Eu te pergunto, o que Davi fez para ele? O que Davi fez para ele? Nada. O Davi só estava querendo saber o que ele poderia alcançar, o que ele poderia ter, onde ele podia chegar. E o irmão dele já achou que ele era o quê? Convencido. Eu estou falando para você, irmão. Eu estou dizendo para você que quando você deseja crescer, quando você começa a desejar melhorar, você vai arrumar contenda. Vão dizer que você é convencido, vão dizer que você é exibido, vão dizer isso, vão dizer aquilo, vão arrumar contenda. A contenda vai vir. Mas você tem que amadurecer. Nós temos que amadurecer. Porque o Davi, com tão pouca idade, você vai ver como que ele era maduro. Ele podia ter entrado numa discussão com o irmão e ter falado: você quer o quê? Convencido o quê? Você está achando que é o quê para falar assim comigo? Eu não te devo satisfação. Não, você sabe o que Davi fez? Presta atenção, que coisa tremenda. 29, o que Davi fez? Ele pergunta assim: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz agora? Quando ele fala desse jeito, eu penso, sabe o quê? Que aquilo não era a primeira vez. Ele já estava acostumado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não fiz nada para isso. Então, olha, pastor, se você causou a contenda, toma juízo e se conserta, amém? Foi você que causou, vai lá e fala: me perdoa, realmente eu fiz errado. Agora, se você tem consciência que você não causou a contenda, porque ele estava falando isso, né? O que eu fiz? Em outras palavras, eu não tinha feito nada. O que eu faço, pastor, se eu não causei contenda nenhuma, mas estão querendo contender comigo? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? O que eu fiz agora, rapaz? Sabe o que ele faz? Versículo 30. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma. Você sabe o que ele fez? Ele se desviou, deixou o irmão falando sozinho e focou no quê? E focou na recompensa. Fala para mim de novo, o que é que vai ganhar mesmo? Você estava falando aí, porque o que me interessa é isso. Ele fez assim, o irmão dele está aqui brigando com ele. Que você veio fazer aqui? Que você se acha? Com as suas ovelhas lá, vai cuidar das suas ovelhas. Ele fez assim: o que eu fiz agora? Eu não posso fazer uma pergunta? Virou e fez assim, fala para mim, vamos voltar ao assunto, vamos voltar ao foco. O que eu vou ganhar mesmo? O que eu vou receber mesmo? E deixou o irmão dele falando sozinho. Diga glória a Deus. Se a gente aprendesse com a Bíblia, irmão. Está entendendo, sim ou não? Lembra, quando um não quer? Quando um não quer, dois não brigam. Não entra na contenda não. Sabe por quê? Olha o que Deus falou comigo. Fala assim, contenda não abre espaço. Ele queria um poço. E do jeito de Deus, não é pela contenda que a gente vai conseguir. Não é, as coisas de Deus não é com contenda. Por que o senhor está falando isso, pastor? Põe para mim ali na tela, 2 Timóteo 2,24. Não é coisa da minha cabeça não, tá? Porque tem gente que, não, pastor, o negócio é o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Você tem que mudar então. Você tem que mudar. Porque isso não é de Deus. Não é assim que você vai conseguir. Olha lá, e ao servo do Senhor, quem é servo do Senhor, diga amém. Então pronto, ao servo do Senhor não convém o quê? Não convém o quê, igreja? Não convém contender. Antes, ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então, o espaço que Deus quer te dar não é na contenda. Irmão, abre mão do poço, mas fica com a paz, fica com a presença de Deus. Tem coisa que não vale a pena. Amém, Jesus? O diabo está usando essa contenda para tirar o teu foco, para tirar você do teu propósito, que já está dando certo.
Deus está abençoando, mas o diabo está querendo tirar você do foco, desanimar você, porque a maioria quando começa a contenda já começa, não vou fazer mais, não, também não vou mais, aí eu começo a fazer as coisas, já dá contenda, não, continua, amém Jesus? Aprenda a focar no propósito que Deus pôs no seu coração. Pastor, estou indo na igreja para poder buscar Deus, chega em casa, começa a contenda. Meu marido disse, você foi lá na igreja fazer o quê? Foi atrás de homem? A esposa diz, foi na igreja fazer o quê? Foi atrás de alguma mulher? É assim ou não é? Você não fez nada. Irmãzinha, entra por aqui, sai por aqui, eu já ouvi. Quantos irmãos e irmãs já vi? Está buscando até pelo abençoado, ele está falando que você está indo na igreja atrás de rolo. Está entendendo sim ou não? Você está buscando por ela está falando que você está fazendo outra coisa. Fique em paz, não entra na provocação, continua no seu foco, amém? Volta lá para Gênesis de novo, capítulo 26, olha que coisa tremenda, no versículo 20, né? E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Até quando não estava dando água, ninguém queria, mas começou a dar resultado, não, isso aí é meu. E aí ele diz assim, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Veja, ele não contendeu, contenderam com ele. Ele se afastou da contenda. É o que a gente tem que fazer, amém? Não tem como você evitar que venham tentar contender com você, mas você pode evitar de entrar na contenda e perder seu tempo, perder sua paz e principalmente perder a presença de Deus. Se você tem a bênção de Deus, irmão, não entra na contenda não. Aonde você for, você vai conseguir abrir outro poço. Você quer ver? Próximo versículo. Ele fala, fica para você. Então, lê comigo. Cavaram outro poço. Diga glória a Deus. Vamos de novo. Mas Isaac, você não vai desanimar? Contenderam com você? Não. Deixa lá a contenda, vamos de novo, vamos continuar. Abrir outro poço. E adivinha o que acontece? E também porfiaram sobre ele. De novo. Irmão, até aí muitos de nós já teríamos desistido. Não, pastor, já tentei uma vez, já tentei a segunda vez, mas não deu certo de novo. O que é que eu faço agora? Amadurece, cresça. Tudo isso aqui é permissão de Deus. Primeiro, ele tinha que aprender a ter foco e não entrar em contenda. E o segundo, a Bíblia diz assim, por isso chamou o seu nome Sitna. Você sabe o que significa Sitna? Está aqui, anota aí, Sitna significa inimizade. Pastor, o que significa isso? Vou falar para você, do jeito que Deus falou comigo. Essa fase é onde você tem que ter maturidade, para entender que amigo, fala comigo, é Deus. Exato. Que você precisa aprender que você não vai conseguir agradar todo mundo. Você sabe o que aconteceu aqui? Ele vai lá e cava outro poço, e os filisteus vêm. Não, a água é nossa. Ele poderia ter dado o braço a torcer e ter feito amizade com os filisteus, ter feito sociedade com eles, cedido, né? Tá bom, então vamos ser amigos, para eu poder não perder essa posição, para eu não perder esse posto. Se não faço amizade com quem não tem amizade com quem? Com Deus. Minha irmãzinha, deixa eu falar uma coisa que é libertadora, que às vezes a gente tem dificuldade, que você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. A Bíblia diz assim, quando estiver em vós, tenha paz com todos. Mas se a pessoa não quiser ser amiga de Deus, não adianta você querer ser amiga dela, amigo dela, ter sociedade, ter acordo com quem não está na mesma fé. Você precisa entender que onde Deus quer te levar, vai ter pessoas que vão se afastar de você. Não dá, se não me engano é Pedro, ele fala o seguinte, olha, eu entendi, busco eu a aprovação de Deus ou dos homens? Porque vai chegar um momento que não vai dar para ser aprovado pelos dois. Ou procura agradar a Deus ou aos homens. Ele fala assim, se eu estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de quem? De Deus. Porque tem gente, meu irmão, que não vence na vida porque tem medo de inimizade. Irmão, nem todo mundo vai ser seu amigo. Presta atenção no que eu vou te falar.
Ah, pastor, eu sei que eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, mas eu fico com medo do fulano ficar chateado. Ah, eu sei que eu não queria fazer isso, pastor, mas o outro vai ficar aborrecido. Ah, mas eu vou chatear o outro. Veja, você não tem que ser um estúpido, um grosso que sai daí ofendendo todo mundo por aí. Não. Mas quando chegar no momento em que ou você agrada a Deus ou você agrada a pessoa, ô meu irmãozinho, olha, se você for ficar triste comigo, chateado comigo, infelizmente eu não posso fazer nada. Porque entre você e Deus eu vou agradar quem? A Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente fica correndo atrás de aprovação dos outros e deixa para trás o que Deus tem para nós. Ele falou, não, esse poço aqui não tem amizade, esse poço aqui é inimizade. Uma vez eu li isso na Bíblia, quando Jesus fala, ele diz assim, olha, não cuideis que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai. Eu não entendia isso, você sabia? Eu ficava lendo e falava, meu Deus, mas como? Acha para mim essa passagem. Porque eu não marquei aqui não, mas Jesus falou assim, eu vim trazer espada, para colocar um contra o outro dentro de casa. Eu falei, nossa, eu achava que Jesus veio trazer união, eu achava que Jesus veio trazer paz. Até que um dia eu entendi, Deus falou comigo, que quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa realmente começa a desejar fazer a vontade de Deus, quando uma pessoa realmente aceita o Evangelho, ela vai desagradar muita gente, dentro da própria família. Começa a levar as coisas de Deus a sério para você ver. O dia que todo mundo te chamar, vamos, não, hoje eu não vou que eu tenho culto. Pronto, já virou a cara para você. Não tem como. Vai chegar um momento que você vai ter que desagradar. Ô fulano, mas a gente sempre fez isso. Ah lá, ó, colocaram para mim lá, ó. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas o que? Espada. Continua. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra quem? Eu lia isso aqui, eu falava, meu Deus, mas como? Por que Jesus está falando isso? Que ele veio colocar pai contra filho, homem contra seu pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Porque o que acontece quando você começa a levar as coisas de Deus mais a sério? Você não vai agradar todo mundo. Está entendendo? Sim ou não? Porque quem quer agradar todo mundo dificilmente vai conseguir agradar quem? A Deus. Porque você vai beber porque você não quer deixar o outro chateado, aí ele te oferece bebida, você bebe. Você vai mentir porque você não quer deixar o outro chateado, você vai lá e mente, e a sua vida vai ficando para trás, sua vida vai ficando atrasada, sabe? E você faz um propósito com Deus e quebra o seu propósito com Deus para nos agradar o marido, para nos agradar a esposa, e a sua comunhão com Deus vai ficando sempre para trás. Chega uma hora que você tem que mudar, você tem que tomar uma posição, falar, não, olha, pode ser que eu deixe um ou outro chateado, mas primeiro quem? Primeiro Deus. Olha lá que Jesus fala mais, ó, versículo seguinte, e assim, olha o que Deus falou, que Jesus está falando, os inimigos do homem serão quem? Quem? Os de fora? Não, os seus próprios familiares. Meu irmão, então não vai dar para você ter amizade de todo mundo, sim ou não? Nós temos que amadurecer, irmão. Às vezes é melhor você prosseguir sozinho, mas com a aprovação de Deus, do que sendo amigo de todo mundo e sendo desaprovado por Deus. O Isaac entendeu isso. Fala comigo de novo, fala, amigo é Deus. E eu vou falar para você, tem gente que vai aprender isso da pior forma. Eu já conversei com pessoas que foram aprender, pastor, eu era rodeado de amigo, mas a hora que a coisa pegou, eu vi que amigo mesmo é quem? Então não troca Deus por ninguém, irmão. Não troca Deus por ninguém, porque amigo de verdade é o Senhor. E se você permanecer com Deus, perde o poço. Ah, pastor, mas se eu não me vender, porque tem gente que se vende por pouca coisa. Ele não quis se vender por causa de um poço. Ele disse, não, fica com o poço para você, Deus me dá outro, amém? Eu vou permanecer na presença de Deus, e Deus dá. Vamos terminar, volta lá para Gênesis 26, para a gente ir para o final. A Bíblia diz que ele não aceitou de novo, teve inimizade, e no versículo 22 fala, e partiu dali, e cavou outro poço. E o que aconteceu, pastor, dessa vez? E não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome como?
Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos aonde? Nessa terra. Diga glória a Deus. Deixa eu falar para você, meu irmão, se você amadurecer e parar de entrar em contenda, se você amadurecer na fé e parar de querer agradar todo mundo, mas focar no seu propósito, ninguém vai conseguir impedir. Deus vai dar um espaço para você. Deus vai dar. Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir tirar mais. Tiraram o primeiro, tiraram o segundo, tiraram não. O Isaac abriu mão. Ele estava num propósito. Ele passou por cima da contenda. Tá bom, eu abro outro. Ah é? Abriu, deu certo. Não, mas esse aqui também é meu. Ah não, não tem como a gente ser amigo. Não tem como, o meu propósito é com Deus. Se for para andar desse jeito, eu não quero andar. Saiu daquele e foi abrir outro. Isaac, você não vai desistir não. Ele perseverou, irmão. E eu estou falando para você desde o início que esse homem aqui era um homem que tinha a bênção de Deus. E eu pergunto para você, foi fácil para ele as coisas, sim ou não? Não foi. E eu digo ainda que você seja de Deus, você tem a bênção de Deus, você vai ter que perseverar. Pastor, já tentei uma vez, não deu certo. Tenta de novo, não tentei de novo, não deu certo. Vai de novo. Amém, Jesus? Não, não espera, pastor, porque eu me decepcionei. Tinha gente que eu achei que era meu amigo e não é mais. Vai acontecer sim. É Deus ensinando você que você tem que ser dependente só dele. E aí, meu irmão, quando você persevera, chega uma hora que Deus abre um espaço. Não tem como. Deus vai abrir um espaço para você dentro daquela empresa. Deus vai abrir um espaço para você lá dentro da tua família. Deus vai abrir um espaço para você nessa cidade. Deus vai abrir um espaço para você. Para de ficar ouvindo os outros. Ah, porque agora você está se achando, porque agora você é nariz em pé. Esquece, irmão, esquece isso aí. Olha para Jesus e continua no teu propósito. Amém, Jesus? Não entre em contenda, não entre em briga. Não. Não se preocupa quem está agradando, deixando de agradar. Permaneça no teu propósito, que Deus vai abrir um espaço para você. E quando Deus abre um espaço para você, fala comigo, é Reobote. Ninguém pode tirar. Ninguém consegue tirar. Chegou o momento que Reobote chegou para ele. O que é Reobote? Espaço, crescimento. Amém, Jesus? Eu ainda marquei aqui, oportunidade. Diga glória a Deus. E ninguém pode tirar. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por ela bem forte.